Bom dia, galerinha. Vamos iniciar aqui mais uma correção comentada das nossas questões da semana passada, que foram essas questões aqui do módulo, tá? Sobre números opostos ou simétricos, que é uma continuação, né, do nosso tema de números inteiros, ok? Então, a primeira questão ali que estava na página 38 era sobre distância, né, dentro da reta numérica, que a gente pode fazer uma comparação com a reta numérica dos números inteiros, né? Para definir aqui algumas medidas. Eu tenho aqui as letras que estão representando a casa de algumas pessoas, né? E aí a pergunta é: se a casa de Gustavo, que é essa aqui, a casa de Gustavo, que é essa, tá a 45 metros da pista de skate, a gente precisa determinar a distância, né, da casa de Arthur e de Mariana. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos analisar aqui, ó. A casa de Gustavo tá ali, ó, aqui nesse cantinho, né? Tá 45 metros da origem, que é a pista de skate, né? Se a gente contar de 5 em 5, a gente não consegue chegar em 45, né? Cada tracinho aqui fosse 5 metros, a gente não chega em 45. Se a gente contar de 10 em 10, muito menos. Agora, se a gente contar de 15 em 15, a gente consegue chegar em 45. Então, a gente tem aqui 15, 30, 45, tá? Como aqui é a casa de Arthur, se aqui é 45, 45 menos 15, obviamente a gente vai ter 30 aqui da casa de Arthur. Aqui está a casa de Mariana, né? A casa de Mariana está ao lado da pista de skate, bem pertinho. Aqui, desse lado também, a gente está dividindo de 15 em 15, ou seja, a casa de Mariana aqui está a 15 metros da pista de skate. Mas, professora, a senhora falou em sala que, em se tratando da reta numérica, toda vez que a gente tiver números à esquerda, né, desse lado aqui da reta, os valores são negativos. Por que a casa de Mariana ficou positiva, a distância? Porque nós estamos trabalhando com módulo, né? O módulo significa o valor absoluto, né? Que é uma distância denominada ali da origem até o ponto que a gente quer. E toda vez que a gente está trabalhando com grandezas reais, do tipo distância, medida, comprimento, área, perímetro, a gente sempre vai utilizar medidas positivas, números positivos. É por isso que existe o módulo, né? Para a gente transformar os números que são negativos em positivos. Porque a gente está trabalhando com grandezas reais, ok? Dito isso, vamos à questão aqui da página 39. Para determinar o módulo, né? E a representação do módulo são essas barras verticais aqui, ó. Toda vez que tiver entre essas barras, significa o módulo. Se eu tenho um número positivo aqui, o módulo vai ser o próprio número. Se o número é negativo, o módulo vai ser 9. Ou seja, a distância lá da casa de Mariana, que foi 15 metros, a gente colocou assim, ó, menos 15 entre essas barras e transformou ele em 15 positivo, porque a gente está falando de distâncias, ok? E aí, a questão aqui tem os numerozinhos, né? Entre as barras, que são os módulos, para a gente discutir. Na letra A, eu tenho menos 43. Como eu disse lá em cima, né, na explicação, o módulo vai ser sempre valor positivo. Se eu tenho menos 43, o módulo dele vai ser 43, na letra A. Na letra B, se eu tenho mais 1, o módulo vai ser o próprio 1. Se eu tenho menos 58, mais 58 aqui, né? Eu tenho mais 6, vai ser o próprio 6. 182 positivo vai ser o próprio 182. Menos 73, que tá lá no livro, vai ser 73, ok? Aí a gente tem algumas afirmativas aqui na segunda questão, que é pra gente colocar verdadeiro ou falso, né? Em relação à letra A, em relação aos estudos dos números inteiros, a palavra oposto e simétrico tem significados diferentes. Essa alternativa é falsa, tá? Porque dentro do estudo de números inteiros, oposto e simétrico significa a mesma coisa, tá? O que é oposto é o mesmo número com o sinal trocado. Por exemplo, se eu falo de mais 2, o oposto de mais 2 é menos 2. Se eu digo menos 3, o oposto de menos 3 é mais 3, certo? E a questão da simetria é porque eles vão ocupar a mesma distância dentro da reta numérica, por isso que são opostos ou simétricos, tá? Então, a alternativa A tá falsa. Ali, alternativa A falsa. Alternativa B, o módulo do número inteiro é indicado por duas barras verticais. Por exemplo, tem aqui, ó, menos 2 igual a 2. Essa alternativa é verdadeira, certo? Toda vez que tiver números entre barras verticais, assim, dessa forma aqui, ó, significa que a gente está trabalhando com módulo, ok? Verdadeiro. O módulo de um número
Pode ser negativo ou positivo, dependendo do número em questão. Falso, totalmente falso. Por quê? Como eu disse aqui acima, o módulo é para indicar uma distância ou algo, uma grandeza real, algo do tipo. Então, nunca vai depender do módulo. O valor não vai depender do valor que está lá dentro. O módulo sempre vai dar um resultado positivo, ok? Então, essa alternativa B, ou desculpa, então a gente vai aceitar falso. Então, recapitulando aqui, ó. Letra A, falsa. Letra B, verdadeiro. E letra C, falso, ok? Vamos lá para a terceira questão. A terceira questão, a gente tem aqui uma tabela, né, com algumas temperaturas de cidades no Brasil aqui, para a gente analisar. E aí vem a pergunta da letra A. Em qual dessas cidades a temperatura foi menor? Se você observar ali, ó, a gente tem temperaturas negativas e positivas. Como é que a gente vai saber qual é a menor temperatura? Em se tratando de números negativos, todo número que tiver distante do zero, quanto mais distante do zero lá naquela reta numérica tiver, ele é menor. Então, desses números aqui, o número mais distante do zero, dos negativos, é o menos 10. Portanto, lá na letra A, a cidade que teve a temperatura menor foi Bom Jesus, ó, com menos 10 graus, fazendo menos 10 graus. E aí a gente vai para a letra B. Quais das temperaturas mais se aproximou do grau zero? Ou seja, a que está mais próximo do zero ali é a temperatura de Camboriú, né, que é menos 1 grau. A letra C. Bom Jesus, a gente tem qual cidade, né, quais dessas cidades apresentaram temperaturas abaixo de zero, ou seja, são todas as temperaturas negativas que a gente tem aqui nessa tabela, tá vendo? Todas as temperaturas. Quais cidades apresentaram? Então, foi Bom Jesus, com menos 10 graus, Alegrete, menos 3, Bagé, menos 2, Iraí, menos 4, Camboriú, menos 1 e Rio Negro, menos 7. Foram todas essas temperaturas. Quando eu falar de temperatura abaixo de zero, é tudo negativo, ok? Letra D. E acima de zero, só foram 3 cidades, né? São as temperaturas positivas, que foi Manaus com 19 graus, Cuiabá 9 graus e Paranaguá 4 graus, né? Todas as temperaturas aqui estão positivas. Quais das temperaturas indicadas formam um par de números simétricos? Ou seja, a gente precisa ver, né? Lembrar daquele contexto de simetria dos números que são opostos, né? Ali, o número é igual, porém o sinal é diferente. Nessa tabela aqui, a gente só tem um, que é a temperatura de menos 4 graus, que é a temperatura de Iraí, e 4 graus positivos, que é a temperatura de Paranaguá, certo? Então, os números aqui que são opostos ao simétrico é menos 4 e 4. A letra F. Quais das temperaturas indicadas são representadas por números consecutivos? Ou seja, o que são números consecutivos? Um na sequência do outro. Que cidades são essas aqui, ó? Camboriú, menos 1, Bagé, menos 2, Alegrete, menos 3 e Iraí, menos 4. Então, essa aqui é a resposta da letra F, tá? A letra G. Qual das cidades registrou maior temperatura? Obviamente, Manaus, com 19 graus. Por quê? Porque aqui, ó, um número positivo sempre será maior do que o número negativo. Independente da posição que ele ocupa, o positivo ele sempre será maior, ok? Letra G. Qual a diferença em graus entre as temperaturas registradas entre Cuiabá e Iraí, né? A gente tem aqui, ó, desenhar até uma retinha aqui pra gente entender. Aqui, a reta numérica, né? Eu tô aqui com o menos 4, que é a temperatura de Iraí, e aqui 9, que é a temperatura de Cuiabá. Aí a gente precisa contar essa distância aqui, ó, para saber quantos graus tem de diferença. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a diferença aí é de 13 graus, né? Uma temperatura é menos 4, a outra é 9. Então, a diferença que a gente tem aí é uma diferença de 13 graus. Vamos para a letra I. Comparando as temperaturas de Alegrete e Rio Negro, qual cidade apresentou maior temperatura no período? Alegrete e Rio Negro, né? Alegrete aqui, ó, vamos olhar na tabela. Alegrete foi menos 3 e Rio Negro
menos 7. E aí, qual cidade apresentou a menor temperatura? Como eu disse a vocês, se tratando de números inteiros, né, negativos, quanto mais distante do zero ele está, menor é esse número. E entre menos, cadê? Alegrete. Entre menos 3 e menos 7, o menos 7 está mais distante do zero. Então, menos 7 é a temperatura menor, que é a temperatura, né, de Rio Negro. A letra J, a gente tem aqui uma retinha numérica, tá? E essa reta, né, pediu para representar as temperaturas menores que 10 graus. Então, a gente vai representar aqui o menos 10, menos 7, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 4 e 9, tá? Que são as temperaturas da tabela aqui, que são menores do que 10 graus. Então, eu vou representar todas essas aqui, ó. Por fim, a letra K. Quais temperaturas apresentam o mesmo módulo? Lembrando, né, que são a mesma temperatura, o mesmo módulo, a mesma simetria, números opostos. Então, a gente tem aqui, ó, que números são esses? A gente já até viu na letra E. Menos 4 e mais 4, certo? A quarta questão também é relacionada a esse assunto de módulo, né? Para a gente escrever simbolicamente o oposto ou simétrico, que é a mesma coisa, de cada número na sequência aqui. Então, a gente tem ali, na letra A, menos 4. O módulo de menos 4 já disse que é o quê? Mais 4. Mais 19, né? A gente precisa ver ali, a gente agora está escrevendo o oposto ou simétrico do número. É o mesmo número com o sinal trocado. Se eu tinha menos 4, vai ser mais 4. Se eu tenho mais 19, menos 19. Zero vai ser sempre zero, porque zero não é negativo nem positivo. Zero é um número neutro, tá? Eu tenho ali na letra D, menos 33, ou desculpa, 33, então vai ser menos 33. Na letra E eu tenho menos 64, vai ser mais 64. E na letra F eu tinha 1024, vai ser menos 1024. Então, toda vez que a gente estiver falando de oposto ou simétrico, a gente repete o número e troca o sinal, ok? Aí, mais abaixo, na quarta questão, está pedindo o módulo. Já o módulo, o valor vai ser sempre o quê? Positivo, porque a gente está trabalhando com distância. Então, a gente reescreve todos esses números aqui, da letra A até a letra F, porém, com todos os valores positivos. 4, 19, 0, 33, 64 e 1024, beleza? E, por fim, a última questão também é uma questão de verdadeiro ou falso. A gente vai analisar aqui algumas afirmações. Letra A. O número 0 é o único número natural inteiro ao mesmo tempo. Isso é falso, tá? Porque a gente, além dos números negativos que são inteiros, a gente tem os positivos. Por exemplo, 2 é um número inteiro e ele é positivo também. Então, essa afirmativa aqui é falsa da letra A. A letra B, o antecessor do número menos 19 é o menos 20. De fato, o antecessor é o quê? Quem vem antes. A gente faz o quê? A gente subtrai um, né? Para o antecessor. Quando a gente está contando o antecessor lá dos números positivos, a gente subtrai um. Então, se a gente tirar um de menos 19, a gente vai encontrar, de fato, menos 20. Então, essa alternativa aqui está verdadeira. Letra C. O maior número inteiro negativo é o menos 1. Verdadeiro também. Porque é o número que está ali mais próximo do zero, né? Quanto mais próximo do zero, é maior esse número. Então, ele está ali coladinho no zero. Então, essa alternativa é verdadeira. Letra D. O oposto de menos 5 é menos 4. Totalmente falsa essa afirmativa. Por quê? Como eu disse a vocês, o oposto é o mesmo número, porém com um sinal trocado. Então, o oposto de menos 5 vai ser mais 5 e não menos 4. Então, essa alternativa está totalmente falsa. Entre menos 7 e mais 7, há 14 números inteiros. Falso. Porque a gente só tem menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 13 números inteiros, não 14. Então, essa alternativa também está falsa. O módulo de qualquer número inteiro negativo é sempre o oposto desse número verdadeiro. Essa alternativa é verdadeira, é sempre o oposto dele, com o sinal trocado, ou seja, é o mesmo número com o sinal trocado. Se o número inteiro negativo, o oposto dele vai ser um número inteiro também, o mesmo número com sinal positivo. Então, a quinta questão fica assim, ó. Letra A, falsa. Letra B, verdadeira. C, verdadeira.
D falsa, E falsa e F verdadeira, certo? Por aqui eu finalizo a correção. Eu espero que vocês façam as devidas alterações aí nas atividades, se precisar, certo? Qualquer dúvida, é só procurar no grupo da sala ou no WhatsApp do próprio professor, ok? Abraços a todos e até o próximo vídeo.